Salve, salve! Hoje termina o Campeonato Brasileiro e tem muita gente já fazendo a sua seleção do campeonato. Quem foi o craque? Quem foi a decepção? Quem foi uma surpresa? Quem foi a revelação? E eu decidi fazer a minha seleção também. Queria saber a opinião de vocês, se vocês concordam comigo ou se eu tô viajando muito, mas enfim. Começando com a minha seleção, eu fiquei muito em dúvida entre dois nomes, tanto o Lucas Perry, que não precisa nem falar o primeiro turno que ele fez, foi o melhor goleiro disparado, foi para a seleção brasileira, não tinha nem comparação, ou o Everson, que pelo contrário fez um primeiro turno ali ok, mas nada demais, e um segundo turno espetacular que foi muito importante para essa reviravolta do Atlético Mineiro, né? Mas não tem como. Eu acho que o final do campeonato acaba ficando mais marcado na nossa memória do que o começo, e o fato do PR também depois ter falhado em alguns lances, ter caído bastante de rendimento. Eu acho que eu vou de Everson porque fez um campeonato inteiramente consistente, né? Ele pode não ter brilhado no começo, mas ele não fez nenhum momento do campeonato, não teve nenhuma fase ruim, diferente do PR, que nesse final com o Botafogo também caiu de rendimento. Então, indo para a lateral direita, eu acho que tem dois nomes do Palmeiras que os dois jogaram muito bem, os dois são laterais direitos, tanto o Mike quanto o Marcos Rocha, mas eu vou confiar nos meus amigos palmeirenses que estão elogiando muito o Mike. Eu acho que os dois ali estariam bem representados, mas eu acho que como a torcida do Palmeiras, que é quem mais acompanha, tá falando que o Mike foi melhor esse ano, então eu vou de Mike na lateral direita. Na zaga, eu vou de Murilo. Murilo que esse ano para mim foi melhor do que o Gustavo Gomes. No início do ano talvez não, o Gustavo Gomes ainda estava muito bem, mas eu tenho a sensação que desde o jogo contra o Boca Juniors na Libertadores, que o Gomes falhou no lance do gol do Cavani, para mim o Gustavo Gomes caiu bastante de rendimento, não parece estar com a mesma confiança, foi expulso duas vezes já depois daquele lance. Então, é um jogador que caiu bastante de rendimento, eu acho que não merece estar na lista. Mas, por outro lado, o Murilo, mesmo quando o melhor zagueiro do time caiu um pouco de rendimento, o Murilo chamou a responsa e conseguiu fazer com que a zaga do Palmeiras fosse uma das melhores do campeonato. Então, acho que o Murilo merece essa vaga. Na minha outra zaga, podem criticar, não sei se vocês concordam, acho que provavelmente não concordam, mas eu acho que tinham muitos nomes que podiam entrar nessa lista. Eu acho que tinha, por exemplo, o Fabrício Bruno, foi muito bem, o Nino, por exemplo, foi muito bem, o Adrielson, que fez um primeiro turno muito bom, foi vendido para a Europa, foi para a seleção, muito por conta do primeiro turno que ele fez, mas eu acho que é um jogador que é muito consistente, que raramente toma drible, que raramente erra passe, que é muito inteligente e é muito novo, acabou de fazer 20 anos, acho que tem menos de uma semana. Para mim é o Beraldo de São Paulo, que foi uma grata surpresa. Na base ele já tinha muito potencial, mas ele não era tão comentado, até por ser zagueiro, é difícil um zagueiro ser muito comentado. Mas ele subiu pro profissional esse ano e já tá jogando muita bola, inclusive tem proposta de mais de 100 milhões de reais para ir para a Inglaterra. Então acho que o Beraldo merece essa segunda vaga. Essa é polêmica, deixa aí nos comentários. E na lateral esquerda eu acho que também não tem como não ir com o Piquerez, né? A gente até teve o Ayrton Lucas fazendo um início de ano bom, teve o Arana que fez um final de campeonato muito bom, teve o Marçal que começou o ano bem lá no Botafogo. Mas eu acho que o Piquerez, ele pode não ter tanta técnica, ele não faz tantos gols, ele não dá tantas assistências assim, né? O acerto de cruzamento deles não é bom, mas eu acho que ele é o jogador mais consistente, ele é muito veloz, ele volta bastante para marcar, ele raramente deixa o Palmeiras na mão, então é difícil você ver o Palmeiras em um jogo sem o Piquerez, é um jogador que não se machuca, que tá lá o ano inteiro, então acho que o Piquerez merece essa vaga na seleção do Campeonato Brasileiro de 2023. Agora, começando meio de campo eu fiquei com bastante dúvida sobre quem escalar. Eu acho que o Zé Rafael merece uma vaga, tanto pelo que ele fez pelo Palmeiras, né, esse ano, talvez ele foi o jogador mais consistente do meio de campo. Outro jogador que eu acho que merece uma vaga, porque
para mim, foi ali um dos melhores do Flamengo na temporada, junto com o Gerson, deu uma melhorada também, mas eu acho que o Pulgar merece uma vaga no meio de campo. Eu acho que o Pulgar, a melhora dele foi muito importante para a melhora do Flamengo durante o ano. Quando o Pulgar não estava jogando no começo do ano, foi o pior momento do Flamengo. Quando ele começou a jogar melhor, o Flamengo jogou melhor também, então acho que ele foi muito importante. E eu acho que o meu time vai ter que ter 3 volantes, porque eu não acho que o Veiga foi óbvio. O Veiga foi muito importante para a disputa do Campeonato Brasileiro. Sem ele, o Palmeiras talvez não tivesse vencido tantos jogos quanto venceu. Mas esse ano eu não achei o Veiga tão decisivo quanto ele foi nos outros anos, entendeu? Então, quando ele tinha o Scarpa do lado dele, quando ele tinha outros jogadores ali no meio de campo, eu acho que o Veiga foi melhor. Eu acho que esse ano ele jogou bem, tanto é que ele continuou sendo convocado para a seleção, mas eu não acho que ele foi um craque que a gente esperava que ele seria. Eu acho que ele teve temporadas melhores, inclusive no Campeonato Brasileiro, né? Eu acho que o Veiga joga muito bem mata-mata e etc, mas no Campeonato Brasileiro tem jogos que ele acaba ali ficando meio ofuscado, meio apagado. Então eu não acho que o Veiga mereça uma vaga na seleção. E eu acho que a gente tem que dar um crédito também pro Botafogo, porque tudo bem, perdeu o campeonato mais ganho da história, mas os jogadores fizeram ótimos jogos, né? Ficaram mais de 30 rodadas na liderança. Então acho que merece pelo menos alguém que esteja na seleção do campeonato. E esse alguém para mim é o único do Botafogo que foi consistente o ano inteiro, que é o Tietê. Eu tenho as minhas críticas ao Tietê pelo que ele jogou tanto na época do Palmeiras, que ele começou muito bem, mas depois caiu bastante de rendimento, tanto pelo que ele fez no São Paulo, em que durante a passagem inteira dele, ele não jogou bem, assim, igual a gente esperava em nenhum momento, sempre foi um jogador mediano para baixo. Então eu tenho meu pé atrás com o Tietê, mas esse ano fez um ótimo campeonato com o Botafogo e para mim não tem como deixar o Tietê de fora. Então fecha meu meio campo com 3 volantes, mas pode deixar que o ataque vai tá bem recheado. No ataque, eu particularmente não esperava que esses dois estariam na seleção do campeonato. Se me falassem uns 4 meses atrás isso eu não ia acreditar, mas não tem como não ter o Hulk e o Suárez, os dois jogadores já veteranos, já muito experientes, que estão brigando pelo título, né? Título de melhor jogador do campeonato. Tanto o Hulk quanto o Suárez fizeram muitos gols e deram muitas assistências e foram um dos responsáveis pelos respectivos times estarem lá em cima na tabela. Então eu acho que merecem essa vaga na seleção. E agora eu fico na dúvida porque para mim tem 3 nomes merecedores. Tem o Paulinho, que provavelmente vai acabar o campeonato como artilheiro. Tem o Tiquinho Soares, que caiu de rendimento, mas que foi o artilheiro do campeonato durante grande parte da competição. E tem o Endrick, que foi muito importante para essa reviravolta do Palmeiras, porque foi ele começar a jogar, começar a fazer gol que o Palmeiras melhorou. Mas para mim não tem como deixar o artilheiro do campeonato de fora quando se trata de uma seleção, né? Não tem como deixar o atacante que mais fez gols fora da seleção. Então eu acho que eu vou fechar minha seleção com o Paulinho. E de técnico, eu fiquei muito na dúvida entre o Pedro Caixinha. Tudo bem, o Bragantino caiu bastante de rendimento, mas ninguém esperava que o Bragantino ia ficar grande parte do campeonato no segundo lugar. O Abel Ferreira, que não precisa nem comentar, e o Filipão, que começou mal o campeonato, chegou no Atlético Mineiro, ficou muitos jogos sem vencer, mas que deu a volta por cima e agora talvez seja o melhor time. E esse ano, particularmente, eu acho que não foi o melhor ano do Abel Ferreira. Eu acho que ele teve anos melhores. Eu acho que ele parece já estar de saco cheio do Brasil, parece não tá mais dando tanta bola. Então, pra mim, eu vou de Felipão por conta desse final de campeonato. Né? Tem gente que fala que o Campeonato Brasileiro são 38 rodadas e as 38 rodadas valem a mesma coisa, mas a gente sabe que no final das contas as rodadas finais é o que realmente define, então não tem como não levar em conta isso. Para mim o técnico é o Felipão. E fechando com a revelação do campeonato, para mim, junto do Beraldo, foi o Endrick, mas o Endrick eu acho que é mais revelação ainda, né? O Endrick acho que foi mais importante ainda para o Palmeiras do que o Beraldo foi para o São Paulo.
Então acho que o Endrick merece o prêmio de revelação do campeonato. Craque do campeonato, eu acho que eu vou de Suárez, pelo que ele fez, porque ninguém, óbvio, todo mundo já esperava que ele ia jogar muito bem, mas ninguém esperava que ele ia fazer tanta coisa. Ele fez muitos gols e deu muitas assistências, né? Ele tem números equivalentes ao do Hulk, mas eu acho que ele tem menos jogadores ali ao seu redor. Ele tem bons jogadores no Grêmio, mas eu acho que o Hulk tá mais bem munido ali, né? Tem jogadores melhores ao seu lado e também o Hulk já tá acostumado ao Brasil, já tá jogando no Atlético há algumas temporadas, então o Hulk já tem um entrosamento ali. O Suárez chegou e já fez muita coisa, então acho que eu vou de Suárez de craque do campeonato. E para mim a decepção eu acredito que seja o Gabigol, porque é um jogador que a gente sempre espera muita coisa dele, sempre foi muito decisivo para o Flamengo e esse ano ele praticamente não jogou, né? Ficou praticamente o ano inteiro no banco de reservas e quando não estava no banco, estava dividindo ali o ataque com o Pedro. Ninguém ouviu falar muito do Gabigol, nem em polêmica ele se envolveu tanto esse ano. Então acho que o Gabigol foi uma decepção nesse campeonato. Mas enfim, acabou o vídeo aqui. Deixa nos comentários se você concorda comigo, se tem algum nome muito fora do padrão na minha seleção ou se tá justo. Então é isso, tamo junto.